Pense na enorme variedade de seres vivos que existe no mundo. E todos eles são compostos da mesma estrutura, as células. As células são como pequenos tijolos. Sozinhos eles não podem significar muita coisa. Mas juntos podem construir vários tipos de prédios diferentes. Você é formado por mais de 100 milhões de células, que têm em média 1/100º de milímetro de largura. 1000 delas em cada centímetro da régua. Algumas células do seu corpo morrem e são substituídas. Por exemplo, a maior parte do pó que você encontra em sua casa é formada por células de pele morta. Criam-se novas células quando as células se dividem. A maior parte das células do seu corpo já foi substituída. Portanto, embora pareça estranho, a maior parte do seu corpo é mais jovem do que você. Os tijolos que formam um prédio são basicamente iguais, mas no corpo humano existem vários tipos diferentes de células. As células nervosas não são iguais às células do coração, e nenhuma delas se parece com as células ciliadas que reagem ao som na cóclea da orelha interna. Mas as células animais têm a mesma estrutura básica. Todas elas contêm um núcleo, um citoplasma e são rodeadas por uma membrana celular. Esta é uma célula cerebral ampliada 10.000 vezes. O seu cérebro tem 100 bilhões dessas células. Cada uma delas está ligada a milhares de outras através das suas minúsculas ramificações, e cada conexão acrescenta um pouco mais ao complexo quadro que é o ser humano. Quando somos crianças, estas conexões ainda estão sendo feitas. Como uma planta que explora seus arredores, as células cerebrais, como estas, estão desenvolvendo suas ramificações, constantemente tentando se conectar a outras. Quando você aprende a andar de bicicleta, você aciona uma pequena parte do cérebro. Quando você aprende a pegar uma bola, cria novas ligações. E nas tarefas difíceis, como escrever, só repetindo várias vezes a mesma tarefa é que as conexões se fortalecem. No final, elas param de crescer e ficam conosco pelo resto da vida. As células do nosso corpo são constantemente substituídas. A maior parte da poeira que encontramos numa casa é pele morta que sai de nós quando ocorre a substituição por novas células. Da mesma forma, o revestimento do intestino é constantemente substituído, de forma que há uma mudança total a cada 3 dias. Tudo isso é feito copiando-se células. As novas células assumem o lugar das células antigas. Isso ocorre o tempo todo. O sangue é substituído 3 vezes por ano, partes do esqueleto a cada 4 anos. Esse processo de cópia e renovação é tão extraordinário que só uma parte muito pequena do nosso corpo tem mais de 10 anos de idade. Mas se o nosso corpo está constantemente se renovando desta maneira, por que começamos gradativamente a parecer mais velhos? Por que não mantemos a aparência que tínhamos quando jovens? Podemos entender que não temos a mesma aparência de quando éramos crianças, porque nós continuamos crescendo. Mas quando atingimos a maturidade, por que não continuamos com a mesma aparência pelo resto da vida? Bem, uma das explicações possíveis para o fato de eu não ter a mesma aparência de quando era estudante de medicina pode estar no próprio processo de renovação. Pois renovar
envolve a feitura de cópias. Cópias de células da pele, do sangue, dos ossos, cópia de todos os tipos de células. E copiar apresenta problemas. Suponha que nós copiássemos esse programa nesse cassete, e depois desse cassete para esse, e continuássemos fazendo isso umas 10 vezes ou mais. Qual seria o efeito de toda essa copiagem? Bem, nós fizemos isso. Deixe-me mostrar. Você obterá uma imagem mais ou menos como essa. O processo de cópia não é perfeito, comete-se erros. E embora ainda seja possível me reconhecer, a imagem vai piorando. Em termos de corpo humano, nós chamamos esses erros de envelhecimento. Além disso, quanto mais velha a pessoa, isto é, a máquina a copiadora, mais frequentes são os erros. O nosso corpo é composto de colônias organizadas de células, e o que vemos quando nos examinamos são grandes comunidades de células, bilhões delas. Cada uma desempenha um papel específico, uma célula do coração, do músculo ou do cérebro. Numa comunidade ativa incrivelmente harmônica, elas trabalham juntas e determinam a função do órgão ao qual pertencem. Desde o início da vida, esta dedicação ao dever requer que nós morramos. Algumas células do feto, na verdade, recebem sinais para se autodestruir. Aqui, a mão em formação se desenvolve com um enorme amontoado de células. Depois, células são sistematicamente destruídas, formando os dedos e as lacunas entre eles, de maneira muito semelhante a um escultor esculpindo um bloco de pedra.